Bom dia, a paz do Senhor Jesus, sou eu, Manuel Gomes, saudações a todos, aqui no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, no versículo de número 15, a palavra do Senhor diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crê, será condenado. Amém? Vou repetir a última parte do versículo 16. Quem, porém, não crê, será condenado. Glória a Deus. Esse texto aqui fala a respeito da ressurreição de Jesus e também a ordem para a evangelização. No versículo de número 14, disse que Jesus sentou-se na mesa com seus discípulos. Quero fazer uma menção de algo muito importante nesse versículo 14, que os discípulos deu a Jesus uma oportunidade de sentar com ele à mesa, de sentar-se com eles à mesa. Foi os discípulos que o deu essa oportunidade. Entenda isso, que disse que Jesus estava à mesa com os discípulos. E no mesmo versículo 14 também vai relatar que Jesus o exortou a eles a respeito da incredulidade. Então, que incredulidade foi essa? Essa incredulidade foi a que os discípulos haviam recebido o aviso, um anúncio da ressurreição, que Jesus havia ressuscitado, mas eles não acreditaram, ficaram em dúvida. E quando Jesus estava à mesa com os discípulos, aí eles deram essa oportunidade para Jesus estar com eles à mesa, Jesus o lançou essa incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que eu tinha visto já ressuscitado. E aí nessa oportunidade que Jesus estava à mesa com seus discípulos aí, comendo, certo? A palavra relata que Jesus fez esta censuração aos seus discípulos, certo? Lançou essa incredulidade, tirou ali, deixou bem claro a respeito da sua ressurreição e deu a eles esta ordem, deram eles uma missão e disse assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Aí você dar conta aqui que o que nós temos que pregar? Pregar o Evangelho, pregar Jesus Cristo, pregar o Cristo, pregar a palavra de Deus. Então, ide por todo o mundo. Este mundo também aqui não é um mundo geográfico, terra não, está falando mundo de pessoas. Com outras palavras, Jesus falou assim para ele: olha, vocês vai por todo mundo, vai onde tiver gente e pregue o Evangelho, prega a ressurreição, Jesus ressuscitado. E que quando os discípulos estavam com Jesus ainda, em algumas oportunidades eles foram proibidos de ir até os gentios. Eles estavam restritos a pregar ali somente a nação de Israel, aos israelitas, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em alguns momentos também Jesus o proibia a eles de ir aos samaritanos. Só que aqui agora nós vimos que Jesus já liberou eles para ir por todas as partes, por todas as aldeias, por todas as cidades, por todos onde tiver gente, vai pelo mundo e prega o Evangelho. Nós vimos que esses discípulos, talvez, eles não conseguiram pregar em todo mundo, mas nós vimos lá no livro de Atos, no capítulo 8, que quando os discípulos foram dispersos, diz que eles saíram por todas as partes e pregaram o Evangelho. Então a palavra de Deus, ela se cumpre.
E quando ele diz assim, no versículo de número 16, quem crer e for batizado, e eu quero nesta manhã levar você a esta meditação, a meditar na sua consciência, a pensar comigo, que é muito forte isso aqui, quando ele diz assim, quem crê e for batizado, seria quem crê será salvo, e quem não crê será condenado. É muito forte. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. É o mesmo que Moisés fez. Deus usou Moisés para pregar vida e morte. Seria lá em Êxodo capítulo 30, versículo 15, a palavra vai relatar bem claro. Moisés pregando a vida e o bem. Deus falou assim, prega a vida e o bem. Prega morte e vida, seria vida e mal. Então Jesus disse para os seus discípulos, olha, quem crê vai receber a vida. Quem crê no Evangelho, quem crer em Jesus Cristo, vai receber vida. Seria, com outras palavras, Jesus está falando assim, é automático. Vocês vão pregar a palavra, será automático. No mesmo tempo, aquele que rejeitar, aquele que não crê, automaticamente ele vai receber condenação. É forte, escuta, observe-se bem o que eu estou dizendo para você. O negócio não é brincadeira. Você já parou para pensar o que é a condenação? E você já parou para pensar o que é a vida eterna? Você já parou para pensar o que é viver no céu junto com Deus? Por toda uma eternidade, viver em uma só habitação, entende? Com o Todo-Poderoso. Você já parou para pensar e meditar em isso? Agora também você já parou para pensar também o quanto trágico, o quanto terrível será ir morar lá no inferno junto com Satanás, por toda uma eternidade, por todo sempre. É seríssimo isso aqui. Aí ele disse, quem crer e for batizado, o batismo não salva ninguém. Em Romanos capítulo 6, versículo 3, lá vai relatar que o batismo seria como fosse um sinal daquilo que eles creiam, entende? É pela fé, a salvação é pela fé, é por crer em Cristo Jesus. Também era um sinal que eles haviam creído na morte e na ressurreição de Jesus, e ao mesmo tempo também estava publicando aquela fé que estava no coração, aquele crer que havia crido. Ele estava publicando publicamente como um testemunho. E ele disse, quem não crê será condenado. Entende? Condenado. Então, essa condenação aqui é algo muito forte. Forte demais. Você ir diante do juiz final. Uma coisa é nós ir diante do juiz final, porque todos nós vamos ter de comparecer diante do trono, diante do juiz final. Um será salvo, uns vai comparecer, mas irá para a vida eterna, e outros irá para a condenação eterna. Tudo porque não creu na palavra, não creu em Jesus Cristo. Como disse o apóstolo Paulo no capítulo 16, no versículo 31, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Salvo de quê? Salvo da condenação. A condenação, ela é real quando a pessoa não crê em Jesus Cristo. Entende? Só o fato da pessoa não receber a Jesus como seu único Senhor e Salvador, permanecer na incredulidade, seguir rejeitando, fazendo rejeição da palavra, como disse no Evangelho de João, no versículo 48, ele disse, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras,
tem quem o julga. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. A própria palavra, você que rejeita a palavra de Deus, eu venho dizer para você que na Bíblia está escrito, acabei de ler, que existe um juiz já determinado pela própria palavra, pela própria rejeição sua. Você mesmo está te condenando quando você rejeita a palavra. A palavra é quem? Jesus Cristo. Entende? Você que talvez vai ouvir essa mensagem pela primeira vez, saiba que você mesmo pode te dar vida eterna crendo em Jesus Cristo, e você mesmo pode te condenar ao rejeitar Jesus, ao rejeitar a palavra de Deus. E aí, vou voltar a ler esse versículo. O negócio é forte demais. É, muito forte. Olha o que disse: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julga. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. E eu creio que aqui já está explicado, não vou falar mais. Desejo a você um ótimo dia, amém? Que Deus te abençoe poderosamente, e dá uma olhadinha nos seus conceitos, rever um pouquinho os seus conceitos, se você está crendo de verdade ou está brincando de ser crente. Que Deus te abençoe.